Vlado Janeski nasceu em 52 em Kiev, na Iugoslávia, e ele era o segundo de 3 filhos. Seus pais eram muito disciplinadores, conservadores, e ele tinha um relacionamento particularmente tenso com a sua mãe. Dizem que ela era muito abusiva, só que também não tem muita informação além sobre esse relacionamento deles. A mãe dele trabalhava como faxineira em um hospital local e o pai dele era um veterano da Segunda Guerra Mundial. Depois de estudar jornalismo na Croácia, ele começou a se interessar por escrita, por poesia, e aos 21 anos ele conheceu sua futura esposa, uma estudante de direito chamada Vesna, com quem depois ele teve 2 filhos. O vídeo de hoje é bem curto, mas a história é muito surreal, gente. Até onde você iria pelo sucesso da sua carreira? Eu sou a Raquel Cias, eu sou psicóloga e toda semana eu trago aqui histórias de pessoas com comportamentos bizarros pra gente analisar, pra gente pensar aqui juntos o que pode ter motivado esses tipos de comportamento tão fora da curva. Se você tá chegando aqui agora, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo pra dar uma ajudinha, porque isso me motiva muito a trazer cada vez histórias mais interessantes pra vocês. Hoje eu coloquei aqui uma plantinha, né, gente, pra dar uma vida. Me fala aqui se vocês gostaram mais. Agora senta que a gente vai pra história e ela é bem louca. Essa aqui é uma história que me pediram pra contar lá através do Instagram, me mandaram lá pelo direct, então já me acompanham lá também, porque eu sempre vou seguir as sugestões de vocês. Bom, o Vlado trabalhou numa estação de rádio, enquanto a Vesna se tornou a primeira advogada da cidade, né, a mulher dele. Isso foi uma conquista bem legal, né? A carreira jornalística dele durou mais de 20 anos e na década de 80 ele trabalhou como repórter em Skopje. Ele escrevia muito bem, ele falava muito sobre política, ele era muito famoso por isso. Só que isso não deixava ele tão empolgado assim, sabe? Ele queria histórias mais emocionantes. E aí, em 2002, a vida dele começou a decair mesmo. O pai dele cometeu suicídio, depois a mãe dele acidentalmente tomou uma overdose de remédio. Em 2003, agravando ainda os problemas financeiros que ele enfrentava, ele foi despedido do jornal. Em 2004, a esposa dele foi promovida e se mudou para Skopje. E ela levou os filhos e se separou dele. Então ele estava vivendo um momento de baixa na carreira dele. E de repente ele começou a escrever histórias de assassinatos terríveis com detalhes surpreendentes. Então ele foi suspeito de assassinato após ter escrito artigos sobre 3 assassinatos que aconteceram na região e ele foi interrogado várias vezes. Segundo a polícia, os artigos dele continham informações que não tinham sido divulgadas a público. Por exemplo, diferente de todos os outros relatórios publicados na imprensa sobre os assassinatos, ele sabia com detalhes, ele sabia que o assassino usou um fio de telefone para amarrar uma das vítimas e o mesmo fio foi deixado na cena pelo assassino. Os assassinatos estavam acontecendo e a polícia chegou a interrogar alguns homens, só que eles conseguiram filtrar muito bem o perfil do assassino. Então muitos homens da região eram muito idosos e outros muito novos para se encaixar no perfil. Então eles interrogaram cerca de 250 homens e dentre eles o Vlado era quem mais chamava a atenção, justamente por ter tanta informação sobre os casos. Então a polícia ficou tipo, esse cara tem uns detalhes que não saíram a público de jeito nenhum. Então, ou ele tem uma fonte lá dentro da polícia, ou o próprio assassino tem mandado informações pra ele, ou ele é o próprio assassino. Vamos ver qual dessas hipóteses é a verdadeira. Isso fez a atenção da polícia se voltar muito pra ele. O Vlado foi preso em 20 de junho de 2008, depois que o DNA dele foi comparado ao sêmen encontrado nas vítimas. O exame da casa de campo da família dele revelou também um esconderijo de material pornográfico, cordas, cordões iguais àqueles que foram usados para amarrar as vítimas e itens pertencentes às vítimas. O Vlado foi acusado do assassinato de 2 das mulheres e a polícia estava se preparando já para acusar ele do assassinato da 3ª vítima. As vítimas foram Mitra, de 64 anos, desapareceu em 16 de novembro de 2004. Depois de ir ao mercado, ela foi encontrada em 12 de janeiro de 2005. Ela tinha sido estrangulada, amarrada, torturada, estuprada e estava morta há pelo menos umas 2 semanas. Liubik, de 56 anos, desapareceu no início de novembro de 2007, depois de também comprar mantimentos. Foi encontrada em 3 de fevereiro de 2008. Ela também foi estrangulada, amarrada, espancada, estuprada e estava morta há apenas alguns dias. Zivana, de 65 anos, que desapareceu em 7 de maio de 2008. Ela foi encontrada em 16 de maio. Ela também foi torturada, estuprada, estrangulada e foi amarrada com fios de telefone. Aqui fica mais estranho, que vocês não sabem que todas eram faxineiras, sem instrução, assim como a mãe dele
também era. Inclusive, as vítimas conheceram pessoalmente a mãe dele e isso pode ter sido o motivo da seleção dele para as vítimas. Os detalhes do caso foram publicados em 21 de junho e a polícia também planejava interrogar o Vlado em 30 de maio de 2003, depois do desaparecimento de uma outra faxineira aposentada. Depois de ter sido transferido para Tetoxo, ele foi encontrado morto na cela de prisão compartilhada em 23 de junho. Ele aparentemente se afogou num balde de plástico com água e o inquérito concluiu que, na ausência de outras evidências, a morte dele foi considerada suicídio. Bom, esse é mais um caso clássico de sociopatia. Na maior parte do tempo, o Vlado se portava e falava como qualquer outra pessoa, mas num dado momento ele não pensou duas vezes antes de friamente cometer vários crimes pesadíssimos em prol da carreira dele que estava indo por água abaixo. Coincidência ou não, é mais um caso, né, gente, de sociopatia de uma pessoa que tinha problemas sérios com os pais e principalmente com a mãe. Bem, esse foi o caso de hoje. Comenta aqui o que você achou desse caso. Não esquece também de deixar o seu like, porque você sabe que me ajuda muito. E claro, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém. Vamos aí movimentar a sua vida social compartilhando conteúdo interessante, tá? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau!